neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A minha fé segura está na graça e amor que Deus me dá, na morte atroz que lá na cruz a senda abriu que ao céu conduz. A minha fé e o meu amor firmados já na rocha estão, firmados sim em Cristo estão. Ouvintes preciosos, é humano, lógico e natural, não é? Que para sobrevivermos é necessário que sejamos alimentados. Agora, estamos falando em termos físicos, materiais. Mas isto se compreende também espiritualmente falando. E quando se fala em força, quando se fala em cansaço, em fatiga, então lembra-se também do fator espiritual. E a Bíblia é toda escrita desta forma, tomando a águia, o cordeiro, o leão, o boi, a natureza, como a pomba e outros tipos, a mulher e o próprio homem representando a palavra, a mulher representando a igreja. Então aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, verso 31. Certos de que muitas famílias têm feito deste programa um culto doméstico, cumpre-nos o dever de cada dia mais tratarmos com bastante zelo, amor e caridade, diligência, de falarmos somente
a palavra de Deus, que nos traz ânimo, estímulo e também correção. O amor que não é corretivo não é o amor de Deus, não é verdadeiro. O amor filho, o amor sanguíneo apenas, ou a paixão, não aceita a correção. Mas o amor de Deus é provado através da correção. Aquele que Ele ama e a quem Ele toma por filho, açoita, corrige. Aos Hebreus capítulo 12. Você não ousaria corrigir, açoitar um filho que não é seu. Muito bem, Deus faz o mesmo. O ímpio por si se destrói, recebe as consequências de seu desvario, de seus pecados, mas o justo, aquele que é fiel a Deus, esse é filho de Deus e por isso é corrigido por Deus, especialmente pela sua palavra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, verso 31. Ouvintes, esperar é uma virtude, isto é, saber esperar. Muitas pessoas são obrigadas a esperar, ainda que ansiosas, murmurando, clamando, elas esperam porque são obrigadas. Nós temos tido experiência em aeroportos nacionais e internacionais. A expectativa de retornar para o lar, para o país da gente, faz com que o tempo fica longo, as horas ficam demoradas, o relógio não passa fácil. E a gente vê quantas pessoas se angustiam e desesperam e murmuram quando no aeroporto anuncia-se um atraso do avião, da partida. Então começam a murmurar, mas mesmo murmurando, têm que esperar. Então eles esperam forçadamente, esperam por força, por circunstância. Mas agora aqui nós queremos analisar por um prisma diferente. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora notem, aqueles que esperam no Senhor pelo Espírito, esperam sem murmuração, esperam felizes, esperam, na verdade, com uma certa expectativa, mas que não causa outra coisa senão gozo, prazer. Aqueles que gostam de esperar no mato, esperar bicho na caçada, não é? Tem essa experiência. É pelo gozo de estar ali na mata. Não é somente o desfecho final da chegada do bicho, que naturalmente causa expectativa na gente, muito grande. E é de prazer esperar, porque gosta de esperar, de estar em contato com a natureza, de passar uma noite de vigília, esperando. Agora, esperando algo que não é prometido, não é seguro. Mas pensem, amados, se esperar algo que não é prometido, uma vez sendo esperado com gozo, com prazer, por vocação mesmo, é maravilhoso. Quanto mais esperar algo que é prometido, especialmente por Deus. Às vezes sofremos vexames, sofremos críticas,
Vocês já pensaram um pouquinho no tempo que Abraão esperou para se cumprir a promessa de Deus? Naturalmente, ele anunciou a promessa de Deus e, logicamente, ele foi zombado, foi criticado. Por quê? A sua fé estava firmada na promessa de Deus. E ela era uma fé que, de fato, era o firme fundamento do que ele esperava e uma prova da coisa que ele não via. Um filho, uma semente genuína com Sara, sendo que ambos já haviam atravessado o tempo da possibilidade física de conceberem um filho. Mas ele estava esperando. Diz a palavra que dando glórias a Deus. Você poderia tomar nesta hora uma mensagem para si com Abraão? 25 anos dando glórias a Deus, quando parecia que nada poderia acontecer do que ele cria. Mas ele estava esperando, não murmurando, não lamentando, não se queixando e nem clamando para Deus: ó Deus, cumpra logo essa promessa, cobrando de Deus. Não. Quando a gente crê numa pessoa a quem a gente empresta determinada coisa, a gente não cobra, porque tem confiança. Sabe que está guardado aquilo. E Abraão não estava cobrando a promessa de Deus, apesar da sua confiança, da sua fé, ser um intimato, ser uma intimação, para Deus cumprir a sua promessa. Você sabe que a sua fé intima Deus cumprir a sua promessa? É verdade que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas Ele não tem compromisso algum com qualquer pessoa que fuja da sua palavra, que arranje uma fé lateral. Ele não tem compromisso. Ele não está obrigado a cumprir a sua palavra. Para uma pessoa que tem uma fé fora da fé genuinamente proposta pelo Espírito Santo, trazida pelo Espírito Santo ao coração do crente, que é a fé de Jesus Cristo. Então, vamos concluir. Abraão não vivia cobrando de Deus, apesar de sua fé ser uma cobrança, ser uma intimação. E Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele houvera dado a sua palavra a Abraão. Este é um fator muito importante. Agora, o segundo, Abraão tomou Deus na sua palavra. E potencialmente ele já havia recebido o filho por fé. Por isso ele não estava clamando, por isso ele não estava conjecturando, por isso ele não estava arranjando uma interpretação. Qualquer evidência ele não diria: isto é aquilo, ou isto é isto. Não. Ele prosseguia adiante, diz a palavra, esperando no Senhor. De que maneira Davi esperou no Senhor? Ele diz: esperei com paciência no Senhor. Na estatura do varão perfeito, que é composta de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Esse degrau da paciência quer dizer justamente paciência com Deus. Sim, paciência com Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: na verdade eu venci, na verdade eu tive muita força, mas um dia eu pequei. E o meu pecado estava sempre diante de mim, me condenando, me afligindo,
Mas eu clamei ao Senhor: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. E logo ele me respondeu: quando clamei, não retires de mim o teu Espírito Santo. Retorna a alegria da minha salvação. Muitos há que não têm perdido a salvação ainda, porque o eleito não perde a salvação. Mas eles têm perdido o gozo da salvação, porque têm crido em ismos, têm se metido em mensagens complicadas, que os seus próprios pregadores não dão conta de vivê-las. Eles próprios não dão conta de vivê-las. Quando você vê um homem se metendo muito em dificuldades, tentando explicar isto e aquilo outro, como acerca do milênio, etc., 7 trovões, coisa que nós amamos e sabemos que necessitamos de tudo isso, mas vamos alcançar, virá no seu determinado tempo. Fique sabendo, nem eles próprios podem viver tais mensagens. Esta é a verdade. Falo com experiência própria, quando Deus tem me permitido andar por esse caminho como Davi andou em lugares escorregadios, para depois entrar no templo do Senhor em tempo e atinar para a coisa correta. Oh, esperei com paciência no Senhor e clamei: Deus, o meu pecado está diante de mim. Mas Davi não aceitou que ele fosse um perdido. Não aceitou isto no seu coração. Ele disse: torna-me a alegria da salvação. E nós encontramo-lo feliz, regozijando, saltando sob músicas de saltérios, a alegria da sua salvação, e recomendando a toda a terra, a tudo que tem fôlego, louvar ao Senhor. Com isso ele está dizendo: espera no Senhor, que a tua própria iniquidade passará. Espera no Senhor, que o teu próprio pecado passará. Confia nele, mediante arrependimento puro. Reconheça antes de tudo que o pecado está diante de si, causando essas consequências funestas, terríveis, como seja a consequência de perder o gozo da salvação. Oh, onde está a alegria do crente? Está justamente na sua salvação. E a única coisa que lhe causa alegria, ela perde. Não tem gozo nas diversões mundanas. Não tem prazer lá no mundo. Não tem jeito, ainda que tente, não há recurso. Não se satisfaz com as bolotas dos porcos. Na verdade, onde está a lama, juntar-se aos porcos. Mas o alimento de porcos não é alimento para a águia. Então fica aquela insatisfação: o mundo não me serve, mas onde está a minha alegria? A sua alegria está com o Senhor. Peça agora: retorna a minha alegria, o meu gozo de esperar em Deus, para que eu possa falar, para que eu possa exclamar também: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Retornou a alegria do meu perdão, retornou a alegria da minha salvação, mandou de volta para o meu coração, me fez sentir novamente, e agora eu me sinto como que com asas de águias. Agora posso correr sem cansar, posso caminhar sem fatigar, posso prosseguir a jornada, mas antes de ter essa certeza, melhor é esperar. O profeta disse: havendo dúvida, não dê um passo sequer. Antes de ter certeza, não tente um ministério manufaturado. Não tente fazer uma obra para Deus, por mais diligente que ela seja, por mais necessária que ela seja, por mais que você sinta a urgência daquilo. Não fabrique um diácono, não manufature um evangelista, não manufature um obreiro. Não se prontifique a ser um obreiro manufaturado por causa da necessidade da seara. Não! Espere, o profeta dá uma ordem de Deus:
espere até que Deus diga, ande. Porque quando ele manda um homem, diz o profeta, todos os céus são obrigados a sustentá-lo. Nenhum demônio pode parar diante dele. Na verdade, muitos prosseguem suas jornadas e prosperam em ministérios e em coisas materiais e tudo mais. Davi viu isto, o ímpio prosperando, se inchando cada dia mais, e ele, como fiel a Deus, somente recebendo lutas e dificuldades. Mas ele disse, leia o Salmo 73, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Esperar no Senhor é esperar em quem pode responder. Esperar no Senhor é certo que nós devemos esperar naquilo que Ele tem prometido. Muitas pessoas se decepcionam com Deus. Por quê? Elas têm obtido uma fé errada e começam a esperar numa coisa que Deus não prometeu. Oh, isto seria tão desagradável. Como você poderia esperar numa coisa que alguém não tem lhe prometido e depois se decepcionar com aquela pessoa, porque ela não lhe trouxe aquilo? Deus está sujeito à sua palavra. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir, mas Ele somente vela sobre a sua palavra, não sobre um credo, não sobre um ismo, não sobre uma maneira de crer. Deus não está obrigado a ressuscitar o profeta desta era isoladamente para atender aqueles que creem dessa maneira. Deus não está obrigado a revelar o segredo dos 7 trovões somente para um homem ali particularmente, quando Ele não prometeu isto. Quando isso se manifestará coletivamente na noiva. Quando isso será aquele batismo que será infundido exclusivamente nos eleitos, não num homem particularmente, mas sim todos os eleitos. Deus não está obrigado a cumprir uma doutrina. Deus não está obrigado a cumprir a revelação de quem quer que seja, ainda que seja um homem segundo o coração de Deus. O profeta disse que Davi teve uma revelação de buscar a arca, mas Deus não estava obrigado àquela revelação. Não, Deus não está obrigado às nossas revelações, aos nossos desejos evangelísticos com espíritos denominacionais. O mundo denominacional está preocupado com a salvação das almas. O mundo religioso está preocupado em fazer um círculo em torno de si. Mas uma coisa diferente passa pelo coração verdadeiramente chamado, vocacionado. Ó ouvintes, se o tempo nos permitisse ir abrindo as Escrituras para mostrarmos um Noé esperando no Senhor, Moisés esperando no Senhor e tantos outros esperando no Senhor, nós concluiríamos, teríamos uma conclusão exata, perfeita, de que de fato os verdadeiros filhos de Deus se caracterizam por este princípio, por este sintoma. Eles esperam no Senhor. Isso é o suficiente para o Espírito Santo prosseguir vos falando sobre este assunto tão tremendo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte.
Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives só Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador procurando nos trair, sem teu fogo abrasador presto estamos a cair. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto o Salvador quer altivo resistir a teu brando e doce amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar.
não vá fazer as obras primeiro. Entre primeiro no Espírito, e então faça as obras e veja o que Deus fará. Esta é uma recomendação do profeta desta era. Não vá fazer as obras primeiro. Entre primeiro no Espírito, e então faça as obras e veja o que Deus fará. Ninguém melhor do que Jesus sabia que um homem, antes de fazer a sua obra, antes de ir para o ministério, deve ser cheio do Espírito Santo. E por isto, ele recomendou aos seus homens de confiança, através dos quais ele edificaria sua igreja, pela revelação do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Mas pode-se fazer a obra de Deus sem esse revestimento? Sim, perfeitamente. O próprio Judas expulsou demônios e curou enfermos, sendo ele um predestinado para ser o traidor, para ser ele o homicida, aquele que entregaria Jesus Cristo. Antes de negar a Jesus, Pedro também curou os enfermos, expulsou os demônios e voltou com os demais, inclusive Judas, alegre, dizendo: em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Em São Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus deixa bem claro que o homem pode fazer a obra de expulsar demônios, maravilhas, curar enfermos, estando em iniquidade. Leiam São Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Lá no Velho Testamento nós encontramos Balaão com uma profecia verdadeira, mas com uma doutrina diabólica. Vocês notaram isto? Balaão tinha uma profecia verdadeira. Ele não pôde de maneira alguma amaldiçoar Israel. Mas, no entanto, a sua doutrina foi diabólica e condenada lá no Apocalipse. Ela forma o trio, ela forma a trindade doutrinária que Deus odeia e aborrece e que levará o mundo chamado cristão para o inferno. São três doutrinas: nicolaíta, baalanita e jezabelita. Leia que Balaão profetizou somente a verdade. Isto é o suficiente para nós constatarmos que muita coisa pode ser feita e impressionar o povo e arrastar multidões, sendo apenas uma coisa supérflua, ou melhor dizendo, falsa. Sendo falsa, e se possível, enganaria até os escolhidos. Agora, o caso importante é o que os escolhidos não serão enganados. Com segurança nós devemos viver sobre este sentido. Com segurança nós devemos pregar. Com segurança nós devemos seguir adiante, que os escolhidos não serão enganados. Devemos pregar o sinal, devemos pregar as obras de Cristo
para todos, como se prega a cura divina, como se prega a salvação. Embora sabendo que nem todos são escolhidos, nem todos a aceitarão, nem todos viverão a mensagem. Você sabe que nem todos são curados, nem todos, portanto, são salvos. Mesmo dizendo que creem na cura divina, e lutando pela cura divina, e chorando pela cura divina, e se arrastando, e se sacrificando, e dando dinheiro, atendendo apelos mercenários, muitos não são curados. Porque o dom de cura divina não está em quem está orando pelos enfermos, está no próprio enfermo, na própria pessoa que recebe a cura. O dom é dádiva de cura divina, está na pessoa que recebe a cura, e nem todos têm esse dom. Você vai numa reunião e é curado, e fica pensando que o homem que orou por você é que tem o dom de cura divina. Não, o dom de cura divina está em você, para receber esse dom, quer dizer, essa dádiva da cura. Você precisava de saber disto. Agora, nem todos são curados. Embora lamentando, embora chorando, embora pagando, embora crendo, mas não são curados. Assim também é a salvação, e muito especialmente o arrebatamento. Nem todos que choram, nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos que clamam, nem todos até mesmo que obedecem de uma maneira legal, estarão no arrebatamento. Isso não é para quem quer, isso não é para quem corre, é para quem Deus chama. E isto está testificado dentro do eleito. Isto é testificado pelo Espírito Santo no coração do Filho de Deus. Isto é como que o fundo clamando o fundo, e havendo um fundo para responder. Amados ouvintes, o que nós estamos nos falando é simplesmente as Escrituras. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aos Gálatas capítulo 3, versículo 27. Batizados, isto quer dizer imergidos em Cristo. Vocês não querem apenas umas gotinhas de Cristo, quer? Por isso o batismo é por imersão, pois é um tipo. Isto é verdade, um tipo que, segundo as palavras de São Pedro, nos traz uma boa consciência de que, de fato, morremos e ressuscitamos com Cristo. Agora, o batismo do Espírito Santo não pode ser outra coisa senão sermos imergidos em Cristo. E se somos imergidos em Cristo, logo se segue que temos fé genuína em toda a palavra de Deus, em todas as promessas de Deus, não propriamente nas promessas comuns, porque a cura é uma promessa comum. O sonho, os dons, todas estas coisas são maneiras secundárias de Deus agir. Agora, existem as profundezas das riquezas de Cristo, do tesouro do Senhor na palavra. E é sendo imergido. Você sabe que quando o homem mergulha lá nas profundezas da água, é que ele vai encontrar a pérola, a pedra preciosa lá no fundo. Então é você penetrar em Cristo. Cristo é como um mar de águas vivas. E você então deve penetrar, se imergir,
ser batizado em Cristo, para então encontrar as riquezas de Cristo. Ter a fé genuína na sua palavra, que não faz de nós simplesmente credores dos dons, da cura divina, das bênçãos materiais, mas muito mais, possuidores da vida eterna, certos e convictos do nosso arrebatamento. O profeta diz: não vá fazer as obras primeiro. Entre primeiro no Espírito, e então faça as obras e veja o que Deus fará. Não tente fazer as obras primeiro. Julgando-se salvos, muitos tentam salvar a outros, quando estão eles próprios perdidos. Na mensagem Estatura do Varão Perfeito, o profeta diz: mas somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo, antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Ali está o mal. Encontramos essas coisas sucedendo. Você bem o sabe, e eu também. Vemos aqueles que tropeçam pelo caminho, e encontramos o resto dos pregadores e cristãos ao lado do caminho, quer dizer, à margem da verdadeira estrada, da verdadeira mensagem. E isso é porque não entraram corretamente ao assunto. E isto é porque não entraram corretamente ao assunto. E por isso, a sua mensagem, a mensagem do profeta desta era, enviada por Deus, veio para nos ensinar a igreja, a nós mesmos, como devemos chegar a ser o lugar da morada do Deus vivo. Como devemos nos imergir em Cristo. Como devemos entrar em Cristo antes de tentarmos fazer as obras de Cristo. Muitos querem impor o sinal em seus lares, quando não têm o sinal. E por isso procuram impor pela força, pela violência. Mas o sinal não é para ser imposto, o sinal é para ser exposto. Isto há muita diferença. O sinal sendo exposto, então o anjo negro não pode entrar na sua casa. O que é o sinal? É o Espírito Santo. Mas quantos querem dar o que não têm? Quantos querem fazer de seus filhos aquilo que eles não são? Quantos pastores querem fazer de seus rebanhos aquilo que eles não são? Quantos maridos querem que suas mulheres sejam aquilo que eles não são? Quantas mulheres querem que seus maridos sejam a que elas não são ainda? Mas não tente fazer a obra, não tente converter a alguém, sem que antes seja um convertido. A sua própria vida, a sua vida, provocará sede, porque a sua vida é sal, e ela provocará sede naquele que está em contato com você para ser um cristão, ou então ele se separará de você. Dois não andarão juntos se não estiverem de pleno acordo. As aves, os pássaros da mesma plumagem, voam juntos. Agora vejam, amados, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Isso é o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, versículo 27.
o profeta desta era, como o anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, veio revelar segredos, todos os mistérios de Deus, para a sua noiva nesta era, dentre os quais nós destacamos nesse instante o batismo do Espírito Santo sem sensação. Ele mostra que a emoção não é unção. Unção não é emoção. Não se pode confundir uma coisa com outra. Emocionar, todos se emocionam. Dançar no espírito, gritar, cantar, falar línguas, curar enfermos, todos podem fazer. Agora ele disse que quando nós nos imergimos em Cristo, a coisa é diferente. Nosso espírito é limpo, é novo, é verdadeiro, é tranquilo e sério. Porém, não obstante, cheio do gozo do Senhor. Não é porque o batismo do Espírito Santo verdadeiro é sem sensação. Você sabe que os pentecostais estão baseados simplesmente em sensação. Se falou língua, é batizado com o Espírito Santo. Não importa a vida que leve. Não importa a maneira que esteja vivendo. Não, não. O sétimo anjo vem acabar com esta confusão. Ele mostra que o verdadeiro batismo do Espírito Santo é a pessoa ser imergida em Cristo. E por isso tem uma fé genuína em toda a palavra de Deus. E essa fé é demonstrada, é expressada através da obediência a cada palavra do Senhor. O Espírito Santo veio de fato como promessa para isso, nos guiar em toda a verdade ao pé da letra. Agora, apesar disto, apesar das evidências, da sensação, da emoção não ser o sinal verdadeiro, a prova verdadeira do Espírito Santo, o cristão verdadeiro deveria ser mais exuberante e cheio de prazer no Senhor do que o mundo quando saboreia as delícias de seus prazeres. Porque tanto os cristãos como os homens do mundo são humanos. Ambos têm emoções. A diferença é que o coração e as emoções do cristão estão inteiramente no Senhor da glória e seu amor, enquanto que o mundo satisfaz a carne. A alegria do cristão está no cumprimento da palavra de Deus, como disse Maria. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Onde está a sua alegria? O que move com seu vaso de emoção? É o gol do futebol? É a cena sensual e provocante adúltera daquela novela? Aquela cena de amor? São os tiros daquele bandido no cinema? O que é que mexe com seu vaso de emoção? Esta palavra te emociona? A mensagem de Elias era alegria para Jezabel? Não, ela tinha folguedos, ela tinha alegria, ela tinha emoção, mas não com a mensagem de Elias. A igreja desta era tem alegria, tem emoção com a mensagem de Elias? Não. A sua emoção está simplesmente naquilo que é terreno, naquilo que é material. Os seus olhos estão na aparência terrena. E o reino de Deus não vem com aparência terrena, com aparência humana. O reino de Deus vem espiritualmente. Portanto, antes de tudo, temos de entrar no Espírito para nos emocionarmos, para sentirmos o prazer daquilo que é espiritual. Isto é a mensagem, isto é a palavra de Deus,
Isto é estar em Cristo sob todas as circunstâncias desta vida. Deus os abençoe, ouvintes, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu confio no Senhor, em Jesus de Nazaré. Quero crer no seu amor e ficar firme na fé, A palavra é minha espada, com a qual eu lutarei contra os ardis do mundo. Com Jesus eu vencerei, para sempre o seguirei. Só meu Jesus é quem pode me valer, sustentar a minha fé, dar-me graça pra vencer. Eu confio no Senhor, em Jesus de Nazaré. Quero crer no seu amor, quero ser um vencedor pela palavra da fé. Eu confio no Senhor, em Jesus de Nazaré. Quero crer no seu amor, quero ser um vencedor pela palavra da fé.